Olá, gente! Tio Misa na área! A videoaula de hoje é evolução. Então, gente, essa videoaula de hoje vai tratar o conceito, as evidências, né, as principais evidências da evolução. E, numa próxima videoaula, falarei sobre as teorias evolucionistas. Então, gente, vamos lá, seguindo slide. Evolução é a chave para entendermos a história da vida no nosso planeta, uma vez que é através dela que compreendemos as modificações de formas de vida no decorrer do tempo. Tudo bem, gente? Esta é a definição de evolução. É através do estudo dessa área que conseguimos entender como as formas de vida encontradas na Terra atualmente estão aqui e que processos elas sofreram durante o tempo, fornecendo-nos, assim, a história da vida no planeta. A evolução biológica pode ser definida como as modificações nos organismos através do tempo. Segundo essa teoria, todos os organismos apresentam um ancestral comum e todas as espécies hoje existentes são resultados de contínuos processos de mudanças. Admite-se, portanto, que todas as espécies não fixas, aliás, admite-se, portanto, que todas as espécies não são fixas e estão em constante modificação. Tudo bem, gente? Que o Misa pode seguir. Qualquer dúvida, deixa no comentário. Se inscreve no canal, dê o Misa like e segue slide. Evidências da evolução. A evolução tem suas bases fortemente corroboradas pelo estudo comparativo dos organismos, sejam fósseis ou atuais. Os tópicos mais importantes desse estudo serão apresentados de forma resumida. Homologia e analogia. Por homologia, entende-se semelhança entre estruturas de diferentes organismos, devido unicamente a uma mesma origem embriológica. As estruturas homólogas podem exercer ou não a mesma função. Nesse caso, não há similaridade funcional. Ao analisar, entretanto, a asa do morcego e a asa da ave, verifica-se que ambas têm a mesma origem embriológica e estão ainda associadas à mesma função. Olha, gente, observa aí na imagem o braço do homem, certo? E a pata dianteira do cavalo, certo? Quero que vocês, isso que eu acabei de falar para vocês, dessa homologia, né, dessas estruturas homólogas, certo? Elas podem exercer ou não a mesma função. E lá em cima eu tenho a asa de um morcego, um mamífero, e a asa de um inseto, logo embaixo. Então, comparem aí, certo? Essa análise aí, que vocês consigam perceber que elas possuem a mesma função, certo? Ambas têm a mesma origem embriológica e estão ainda associadas à mesma função. Tudo bem? Qualquer dúvida, no comentário. Homologia. Mesma origem embriológica de estruturas de diferentes organismos, sendo que essas estruturas podem ter ou não a mesma função. As estruturas homólogas sugerem ancestralidade comum, analogia. Refere-se à semelhança morfológica entre estruturas em função de adaptação à execução da mesma função. As asas dos insetos e das aves são estruturas diferentes quanto à origem embriológica, mas ambas estão adaptadas à execução de uma mesma função, o voo. São, portanto, estruturas análogas. Olha, gente, observa a imagem, né? Acredito que vocês já estão visualizando aí, né? A asa do inseto e a asa de uma ave. Estruturas análogas. Tudo bem? Se inscreve no canal.
Já está fazendo seu mapa mental, gente? Faz teu fichamento, que é de fundamental importância para teu aprendizado e para fixar conteúdo, tá ok? Segue slide. As estruturas análogas não refletem por si só qualquer grau de parentesco. Elas fornecem indícios da adaptação de estruturas de diferentes organismos a uma mesma variável ecológica. Quando organismos não intimamente aparentados apresentam estruturas semelhantes, exercendo a mesma função, dizemos que eles sofreram evolução convergente. Ao contrário da irradiação adaptativa, caracterizada pela diferenciação de organismos a partir de um ancestral comum, dando origem a vários grupos diferentes adaptados a explorar ambientes diferentes. A evolução convergente ou convergência evolutiva é caracterizada pela adaptação de diferentes organismos a uma condição ecológica igual. Estão visualizando aí, não é, gente? 3 indivíduos aí, um golfinho, que é um mamífero, o ictiosauro, um réptil, e o tubarão, que é um peixe, certo? Segue slide. Assim, as formas do corpo do golfinho, dos peixes, especialmente tubarões, e de um réptil fóssil chamado ictiosauro, são bastante semelhantes, adaptadas à natação. Nesse caso, a semelhança não é um sinal de parentesco, mas resultado da adaptação desses organismos no ambiente aquático. Órgãos vestigiais, aqueles que alguns organismos encontram-se com tamanho reduzido e geralmente sem função, mas em outros organismos são maiores e exercem função definitiva. A importância evolutiva desses órgãos vestigiais é a indicação de uma ancestralidade comum. Um exemplo bem conhecido de órgãos vestigial no homem é o apêndice vermiformes, estrutura pequena e sem função que parte do seco, estrutura localizada no ponto onde o intestino delgado liga-se ao grosso. Nos mamíferos roedores, o seco é uma estrutura bem desenvolvida, na qual o alimento parcialmente digerido é armazenado e a celulose abundante nos vegetais ingeridos é degradada pela ação de bactérias especializadas. Em alguns desses animais, o seco é uma bolsa contínua e em outros, como o coelho, apresenta extremidade final mais estreita, denominada apêndice, que corresponde ao apêndice vermiforme humano. Olha, gente, prestem atenção aí na imagem, né? Está mostrando o seco do coelho e o seco no homem, que até então não tem uma função específica, mas é parte do ponto que tem a ver com a questão da ancestralidade, né, de um ancestral comum. Então, ele está lá, o apêndice vermiforme, que vocês estão vendo aí, lá no finalzinho do intestino delgado, né, o seco, tem um seco aí, ó, tem um intestino delgado saindo, né, corrigindo aqui o que eu falei, e o apêndice lá do coelho. Tá ok, gente? Vocês estão visualizando? Qualquer dúvida, deixa no comentário. Se inscreve no canal, dá teu Misa like e visualiza. Tio Misa precisa de visualizações, ok? E compartilha com os amigos, não esquece. Embriologia comparada. À medida que o embrião se desenvolve, surgem características individualizantes e as semelhanças diminuem. Essa semelhança também foi verificada no desenvolvimento embrionário de todos os animais metazoários. Nesse caso, entretanto, quanto mais diferentes são os organismos, menor o período embrionário comum entre eles. Então, está mostrando aí para vocês, gente, os diversos animais aí, certo? Tubarão, salamandra, largato, gambá, macaco e o homem, certo? Então, cada um deles, né, tem um período aí embrionário, tá ok? Fósseis. Mais uma evidência aí, viu, gente? De quê? Da evolução.
Não esquece disso. A gente já viu lá a homologia, a analogia, agora estamos nos fósseis, tá ok? Vimos a embriologia também, viu que também faz parte. Tudo isso aí são evidências da evolução, né? É considerado fóssil qualquer indício da presença de organismos que viveram em tempos remotos da Terra. As partes duras do corpo dos organismos são aquelas mais frequentes conservadas nos processos de fossilização, mas existem casos em que a parte mole do corpo também é preservada. Dentre estes, podemos citar os fósseis congelados, como, por exemplo, o mamuto encontrado na Sibéria do Norte e os fósseis de inseto encontrados em âmbar. Aí você pergunta, âmbar? O que é o âmbar? Neste último caso, os insetos que penetravam na resina pegajosa eliminada pelos pinheiros morriam. A resina endurece, transformando-se em âmbar, e o inseto aí contido era preservado nos detalhes de sua estrutura. Ah, tio Mis, eu não compreendi. Eu acredito que cada um que está visualizando essa videoaula de hoje já deve ter visto o Jurassic Park, né? Um filme aí bastante premiado, tem um seriado enorme, né? Tem diversas produções em relação a isso. Então, vocês perceberam ali no filme, para quem assistiu, que eles fizeram os dinossauros a partir do sangue de indivíduos que estavam presos no âmbar. O mosquito tinha picado, né, determinado dinossauro, e a partir daí eles utilizaram, né, já que o inseto estava preservado dentro da estrutura, eles tiraram, sequenciaram o DNA e completaram com o DNA de uma rã, certo? Fazendo com que esse parque dos dinossauros só tinha fêmea, só que a rã ela tinha uma capacidade de alterar o sistema, certo? De alterar assim, eles podiam, dependendo do ambiente, se transformar em macho. Tanto é que no filme, as fêmeas, começaram a produzir, certo? Qualquer dúvida no comentário que Tio Miz explica, ou então assiste o filme, certo? Para reforçar essa história do âmbar e essa história dos fósseis. Tá ok, gente? Se inscreve no canal, dá like e visualiza. Também são consideradas fósseis impressões deixadas por organismos que viveram em eras passadas, como, por exemplo, pegadas de animais extintos e impressões de folhas, de penas de aves extintas e da superfície da pele dos dinossauros. Eu espero que vocês estejam visualizando, eu espero não, tenho certeza que vocês estão visualizando aí as pegadas, né? E também são fósseis, né? São fósseis, impressões deixadas por organismos, né? A importância do estudo dos fósseis para a evolução está na possibilidade de conhecermos organismos que viveram na Terra em tempos remotos, sob condições ambientais distintas das encontradas atualmente, e que podem fornecer indícios de parentescos com as espécies atuais. Por isso, os fósseis são considerados importantes testemunhos da evolução. Tudo bem até aí, gente? Então, faz teu mapa mental, se inscreve no canal, dá teu misa like e até a próxima videoaula. Fui!